Porque às vezes o D tem som de D e às vezes tem som de DU, né? Então vamos lá. Nós não temos somente essas duas formas, nós temos na verdade três. Então vamos lá. Temos o DE, que se pronuncia fechadinho, tá? D, ainda é um E, mas se pronuncia fechado. D. Temos o DES, se escreve DES, mas se pronuncia mais aberto. D, tá? Então vamos comparar os dois. O primeiro que é DE, eu digo D. E o segundo que é DES, D. Então, D e D. Legal. E temos um terceiro que é o DU, certo? DU. Então a gente pronuncia DU. Então são três formas: DE, DES e DU. D, D e DU. Três formas. E aí você fala, Vera, mas como é que eu uso essas três formas? Quando que eu uso isso, né? Quando eu vou encontrar isso na minha frente, como é que eu vou saber? Então, olha só, vou dar um exemplo de cada um. Quando você tem o de, então, por exemplo, literalmente a frase um livro de francês. Então, un livre de français, un livre de français. Então, a gente viu o uso do de, que é literalmente de francês, de português, de, né? Un livre de français. O segundo, que é o DES, D, ele marca o plural. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um substantivo no plural. Eu quero dizer livros, então eu vou dizer de livre, de livre, de livre. Ou cadeiras, de chaise, certo? Então ele é um artiguinho ali para indicar o plural. E eu tenho o du, então, que o du, ele tem duas situações. Então, o du, ele pode ser, por exemplo, como a gente chama de article contraité, um artigo contraído, porque no francês, a gente não, quando eu quero dizer o do, né, eu venho do Brasil, por exemplo, eu venho do Brasil, para fazer isso, teoricamente em francês seria de le, um D e o le, né? Le, tô falando em português, né? Mas a pronúncia certa é le. Então, de le. Mas a gente não faz isso, tá? Então, é por isso que a gente chama contraído, um artigo contraído. Então, ao invés de ter o de e o le, ele fecha junto, fica du, tá? Então, não se usa o de le, se usa du. Então, por exemplo, eu venho do Brasil. Je viens du Brésil. Eu venho do Brasil. Je viens du Brésil. Na verdade, assim, eu venho do Brasil, venho de Portugal. Eu nasci em Portugal, né? Eu vim pequenininha pro Brasil, me criei no Brasil, mas amo os dois e, né, tenho os dois aqui no coração. Então, je viens du Portugal, je viens du Brésil, certo? Então, eu venho do Brasil, eu venho, né, de Portugal, je viens du Portugal, je viens du Brésil. É claro que outras situações a gente usaria uma outra palavrinha, ao invés de falar o do, né, eu usaria de, je viens de France, certo? Mas quando eu quero falar o do, aqui no caso, je viens do Brasil, eu digo je viens du Brésil. E tem um outro uso para o du, né? Eu digo du, escrito em português du, mas a gente diz du. Então, eu também chamo como o partitif, a gente chama em francês. Nesse caso, ele não tem exatamente uma tradução. Por exemplo, eu digo, eu quero chocolate. Eu amo chocolate, tem que parar com isso. Vamos lá. Je veux du chocolat. Eu quero chocolate. Então, eu não estou dizendo... A minha fala em português não está dizendo eu quero do chocolate. Eu quero chocolate. Mas em francês eu uso o partitif. Eu uso du ali. Então, eu uso je veux du chocolat. Eu quero chocolate. Tanto é que a pessoa que me ouve, ela pode perguntar chocolate? Então, quando ela faz isso em francês, ela pergunta du chocolat? Tudo bem? Vamos só revisar então, de e du, de, du. Vou dar as frases de exemplo. Un livre de français, des livres, des chaises, livros, cadeiras, né? E
Je viens du Brésil, eu venho do Brasil. Je viens du Brésil. Ou eu quero chocolate. Je veux du chocolat. Je veux du chocolat. É um segundo uso para o du, ok? J'espère, né? Espero que tenha sido uma boa explicação. Se por acaso ainda ficou alguma dúvida, vocês podem me escrever. Você pode me escrever. A outra pessoa que também me mandou essa dúvida, se ainda não ficou muito claro, pode me escrever. À très bientôt!